Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana estamos juntos, né? Graças a Deus, apesar das aulas presenciais ainda não começaram, mas estamos aí presentes através das redes sociais e, é claro, mantendo sempre essa distância, mantendo sempre esse isolamento social, tá bom? Vamos já à continuidade falando sobre a América Anglo-Saxônica e Espaço Econômico, falando sobre os Estados Unidos. Porém, para falar da América Anglo-Saxônica, nós também temos que falar sobre quem? Canadá. Até porque a América Anglo-Saxônica, estamos aí falando dos dois países, Estados Unidos e Canadá. Falando sobre Canadá, os Estados Unidos, vamos falar agora sobre Canadá. Falar sobre o Canadá, a gente falar os primeiros aspectos geográficos, né? O tamanho territorial, um país mais extenso da América e o segundo maior do planeta, perdendo apenas para a Rússia, né? O Canadá com esse território enorme, né, bastante disputado, apesar que a densidade demográfica, o que é a densidade demográfica, professor, o quantitativo de pessoas por quilômetro quadrado é baixo no Canadá, né? O Canadá foi um país disputado, né, por franceses e ingleses na colonização, né, aí desde 1763 e 1787 eles conseguiram unir os dois territórios sob o nome do domínio do Canadá, mas antes disso era uma disputa absurda entre franceses e ingleses naquela região, que até hoje influencia na questão cultural, na questão religiosa, na questão econômica, tá? Então, a partir de 1867, eles uniram os dois territórios sob o nome do domínio Canadá, né? Então, o Canadá surge a partir desse pensamento, declara sua independência em relação à Inglaterra em 1926, mas só a partir de 1931, quer dizer, 5 anos depois, tiveram a sua independência reconhecida, né, constituído por 3 territórios e 10 províncias. Então, o Canadá se destaca aí nesse mundo atual, na atualidade econômica, principalmente por ser um país desenvolvido, por ser um país com economia crescente. Volto a frisar, apesar de ser um país dependente, né, das suas exportações, ser em torno de 85% para os Estados Unidos. Né? Que o Canadá ele vai ganhando uma figura, uma modernização, uma modelação no seu contexto de indústria, de industrialização, a partir das guerras, né? Que fornece matéria-prima, que fornece materiais para a indústria pesada, para a reestruturação das pós-guerras. Claro, aliado, preste atenção, aliado às questões políticas, né, e sociais, as políticas econômicas, bem dizendo assim, para os Estados Unidos. Certo? Então, a organização do espaço econômico do Canadá, né, ele é similar aos Estados Unidos, com atividades econômicas, né, introduzidas pela colonização europeia, e aí eu estou falando sobre a questão dos ingleses, né, que entram no território, mas aí eles vão para a colonização, vão para os processos industriais, para os Estados Unidos, tá? Que mais tarde adentram no território canadense, principalmente pelo oferecimento de matérias-primas do Canadá. A gente vai entender daqui a pouco mais sobre isso, mas aí eu coloquei esses aspectos. Olha, similar a dos Estados Unidos, com atividades econômicas, né, introduzidas pela colonização europeia, principalmente por ingleses e franceses, tá? A dependência econômica dos investimentos de ingleses e dos estadunidenses, ou seja, dos Estados Unidos, né, da Inglaterra e dos Estados Unidos nesse território, o Canadá. Então teve essa dependência e tem essa dependência até hoje, principalmente dos Estados Unidos, apesar que ele faz algumas ligações, né, com outros países para que tenha essa ideologia, né, para que se saiam dessa dependência americana. Na realidade, eles têm aí com a própria China, né, com o próprio Japão, mas aí os Estados Unidos ainda detêm essa hierarquia, né, essa hegemonia sobre os processos de exportação canadense, tá bom? Outro aspecto importante, já falei aqui sobre as indústrias principalmente as petrolíferas. Nós temos a questão das madeireiras naquela região, vamos falar um pouco sobre isso, principalmente sobre o gás natural também. Então, o petróleo, o gás natural, entre outros minérios, né? Ou seja, o Canadá é um território riquíssimo, né, que tem uma extrema importância para a riqueza dos Estados Unidos, gente, né? Além de ser um país energético, eu já vou falar também um pouco sobre esses aspectos, mas ele detém muito os Estados Unidos
do Canadá, por isso que essa preocupação de protecionismo dos Estados Unidos com as produtividades aí canadenses, né? E aí nós temos o seguinte, ó, os recursos minerais e a industrialização, né? O subsolo abundante e rico em recursos minerais, destaca-se o zinco, níquel, cobre, gás natural, prata, ferro, carvão e petróleo. Nada mais do que combustíveis, né, para o processo industrial. Nada mais do que as grandes riquezas para as indústrias pesadas, as indústrias de base. Então essa importância, gente, essa importância para esse processo, né? Observe que o subsolo desse país é riquíssimo. Além disso, da exploração da madeira, né? Nós estamos falando aí das coníferas, das taigas, das coníferas, pela proximidade, né, do continente está ali ao Polo Norte, ou seja, as áreas mais frias, né? Então, as florestas de coníferas que ajudam na questão da madeira e do celulose, né? Fábricas de madeira, de papel naquela região é bastante complexa, ou seja, bastante rica, né? E é uma das principais matérias-primas também do Canadá. Então, a partir das primeiras décadas do século XX, a exploração de minério e a industrialização eram poucas, intensas e limitadas a certos produtos. Nesse período, a economia era baseada em agricultura, sobretudo de trigo, e nos produtos extraídos da madeira, que não é diferente nos dias atuais. Tá? A madeira também continua em destaque. Porém, após o século XX, né, após o século XX, a metade do século XX, as indústrias foram mais tendo mais tecnologia, se aperfeiçoando mais. Porém, principalmente, meus queridos alunos, voltados ao que nós chamamos de indústrias pesadas, indústrias de base. Elas exportam muito maquinários. Aí o Canadá, a economia canadense, a indústria canadense, ela exporta. Ou seja, ela vende muitos maquinários para minerações, para extração, né, de minérios no mundo inteiro. Ela é de extrema importância. Imagine só na Segunda Guerra Mundial, aí nas guerras mundiais, como foi importante também essas matérias-primas aí para os Estados Unidos, claro, também para o Canadá se manter numa estrutura, né, e manter nessa corrida econômica aí com os países mais ricos, como com os países da Europa. Tá bom? Nesse contexto, já falamos sobre o trigo, sobre a madeira, eu estou falando sobre as taigas, que é as florestas coníferas, e é claro, o comércio externo. O comércio externo surge, volto a dizer, pelas guerras mundiais que aconteceram e ele ajudou. A exportação de máquinas e equipamentos agrícolas pesados, né? Um desenvolvimento avançado nas tecnologias, ou seja, ajudaram também muito os processos comerciais com outros países naquela região, principalmente, gente, principalmente o que a gente fala sobre as indústrias, são as indústrias de bases ou pesadas, que já falei anteriormente, como as madeireiras e metalúrgicas, as petroquímicas e transporte e automobilísticas, né, fazem com que o Canadá mantenha aí a sua economia elevada, forte. Além disso, o Canadá é uma das fontes muito forte na sua produção energética. Isso sobre as questões hidrográficas, os rios daquelas regiões, principalmente os grandes lagos e os vales dos rios São Lourenço, né? Tem aí tanto do lado leste e do lado oeste, tem essa economia voltada à produção de energia elétrica, ajudando também os Estados Unidos nesse processo. Por isso que essa importância grande que os Estados Unidos têm aí, falam que é o irmão rico dos Estados Unidos, né? A América do Norte, por ser composto por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, né? E o México, como falam popularmente, o primo pobre, o Canadá é o irmão rico dos Estados Unidos. Por quê? Simples, porque oferecem aí diversas matérias-primas, diversos investimentos para que também a economia estadunidense cresça junto, tá certo? E aqui nós temos as produções de madeiras, né, naquela região, automobilísticas, né, as indústrias pesadas e as usinas hidrelétricas que fazem com que o Canadá ele tenha esse destaque muito maior nessas regiões. Além de ser rios navegáveis, em grande parte, que vai ajudar no escoamento da mercadoria, no processo produtivo, que eu já expliquei isso em sala de aula, que para um processo produtivo
para a industrialização ocorrer em um determinado local, ele precisa da infraestruturação, tá? E aí, além da infraestruturação estar 100%, ela também oferece fisicamente, que os rios são uma questão física, naturais, né? Apesar de alguns terem alguns ajustes artificiais, ou seja, pela mão humana, eles ajudam nesse processo de industrialização, nesse processo de escoamento de mercadorias, tá certo? E também lugares turísticos, que já vou falar sobre um deles, mas também a pesca nessas regiões, tanto do lado oeste, do lado leste do Canadá, a pesca também é interessante. Então, a economia canadense, ela tem um destaque bem desenvolvido nessas regiões e, claro, ganha um destaque na sua tecnologia a partir da Guerra Fria, a partir de 1970, aí, mas muito antes disso também, porque os Estados Unidos já vinham com esses investimentos para tornar o Canadá aí um país, o seu irmão rico, né, na ajuda. E aqui nós temos o rio, né, com a imagem do Rio São Lourenço, falei a questão navegável, né, e grandes portos nessas regiões para que possam escoar mercadoria. E, claro, a cachoeira do Niágara, né, que é as cataratas do Niágara, que é uma fronteira, uma divisão física entre os Estados Unidos e Canadá, além de ser um ponto turístico lindíssimo nessa região e também um dos mais visitados do planeta. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Quem gostou, dá um like, né? Comenta lá para ajudar o canal de Geografia. Claro, termino com essa imagem da produção de energia. Eu não poderia deixar de falar do meu querido Rio São Francisco, né? Temos ali no fundo a imagem do Angiquinho, a primeira usina hidrelétrica do Nordeste. A primeira usina hidrelétrica do Nordeste. Delmiro Gouveia traz à luz esse Nordeste, a nossa cidade de Delmiro Gouveia. Então fiquem aí com essa imagem, divulguem também, que é bem interessante a gente fazer isso. Desde já agradeço a todos. Fiquem com Deus, muito obrigado. E até a próxima aula. Dúvida a gente tira lá no grupo do WhatsApp. Fui!